Olá, eu sou Jandra Lúcia, sou moderadora da turma 12 do curso de Capacitação em Educação Especial na Perspectiva da Inclusão. Essa é a segunda edição de 2025 e é ofertado pela Universidade Federal de Uberlândia e temos como coordenador o professor doutor Ademar Alves dos Santos. Antes de iniciar o meu relato de experiência, a partir do relato parcial da unidade 1 deste curso, eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele branca, de 50 anos, com cabelos castanhos, com algumas mechas. Eu uso óculos com armação dourada e tenho os olhos verdes. Estou usando uma blusa preta com a gola branca e atrás de mim tem uma parede branca. Agora eu vou apresentar para vocês o relatório parcial desta unidade, né, 2. Esse curso, ele teve como objetivo contribuir de forma significativa para a atuação profissional, preparando, né, os cursistas nos desafios da educação inclusiva e no atendimento do EAE em cotidiano escolar. Esse curso ele tem 200 horas, certo? Ele é feito no ambiente virtual, EAD, onde se utiliza o AVA, né? O ambiente virtual de aprendizado, o Moodle, e onde vai ter momentos formativos obrigatórios. Entre eles, nós vamos ter o webinário e fóruns avaliativos, que serão essenciais para o percurso e para todo o cursista conseguir, né, aí o seu certificado. A estrutura desse curso, né, é importante dizer que ele foi organizado em 3 unidades temáticas, tá? Entre elas, educação especial, educação inclusiva e atendimento educacional especializado, que é o AE. Cada temática dessa está relacionado com uma unidade. Então, hoje, a apresentação é sobre a educação especial, que está relacionado com a unidade 1 do curso. Nessa educação especial, nós vamos passar um pouco, né, para os cursistas, os fundamentos históricos, conceito, legislação e público-alvo dessa educação inclusiva. Cada unidade ela vai ter atividades avaliativas, né? Como fóruns semanais e momentos de sistematização e recuperação de aprendizagem. Temos também a videotutoria e temos também os estudos dirigidos e ainda formações síncronas, certo? Disponibilizado pelo curso e que os cursistas e nós também podemos ter certificados, né, para cada formação dessa. O cronograma do curso, né, e da unidade 1, ele iniciou com um webinário de abertura que foi no dia 6 de outubro, tá? Na unidade 1, né, foi do dia 6 de outubro até 30 de novembro. Previsto também, né, e foi feito, né, um encontro síncrono no dia 29 do 11, que foi ao sábado, para término desta unidade 1. A descrição do nosso relatório, né, esse relatório que foi feito por nós moderadores da turma 12, que foi o Edivan de Oliveira e a Rosineide, que participou também dessa construção desse relatório. Então, todo esse relatório ele vai estar descrito em um documento que a gente enviou para a coordenação, onde a descrição dele é feita a partir de fonte de informações utilizadas, né, que foi instrumentos. Muitos desses instrumentos foi enviado pela coordenação, né, e a gente fez a mediação junto com os cursistas. Fizemos também a descrição das atividades da unidade, né, como videotutoria, estudo dirigido,
tá? E as metodologias ativas que utilizamos durante cada estudo dirigido ou vídeo tutoria durante a semana. Fizemos também a metodologia de acompanhamento de mediação, fizemos indicadores quantitativos e análise qualitativa dos cursistas, fizemos avaliações efetivas sobre a busca ativa, certo? E algumas recomendações também para a unidade 2, que ainda continuamos, né, com os mesmos cursistas. O relatório, ele faz parte, né, e vai analisar o percurso formativo de toda a unidade 1, considerando que os aspectos quantitativo e qualitativo de participação do cursista, bem como as estratégias de acompanhamento e mediação pedagógica, elas foram realizadas pela equipe de moderação, tá? Então, foram feitos por mim e por mais 2 moderadores. A metodologia que baseou-se, na verdade, no monitoramento sistemático no ambiente virtual do Moodle, né, por meio de relatório e acessos de fórum, né, fóruns avaliativos, atividade de sistematização e de recuperação e planilha de acompanhamento. Ainda fizemos também alguns registros da busca ativa e devolutivas pedagógicas também individuais. A turma, né, iniciou com 97 cursistas matriculados, dos quais 56 permaneceram ativos e continuam na unidade 2, que isso corresponde a 57%, né, de cursistas ativos até o término da unidade 1, o que é bem considerado, né, para um curso EAD, mais de 50%. O resultado evidencia que as ações pedagógicas fundamentadas no princípio da educação inclusiva foi bastante importante, porque o nosso acolhimento e acessibilidade comunicacional e o respeito também com os diferentes ritmos do cursista, né? Mas todos eles sabendo do tempo que tinha cada fórum, tá? Foi também bastante importante também para determinar, né, para a permanência desses cursistas. A análise qualitativa é óbvio que vai ser evidenciada, né, com os avanços conceituais que esses cursistas foram construindo ao longo do curso, né? Desde a escrita, a articulação da teoria e prática inclusive. A busca ativa que utilizamos por meios de múltiplos canais de comunicação também foi destacada, né, durante esse relatório e que foi muito importante, né, para a redução da evasão e para o fortalecimento de vínculo pedagógico entre nós. A recomendação que nós temos para a unidade 2 é que nós vamos continuar com o acompanhamento sistemático e aprimorando as estratégias de mediações que aprendemos, né, e que lidamos durante todo o percurso da unidade 1. Aqui eu vou destacar também para vocês, tá? Vou falar um pouco das fontes de informações utilizadas, tá? Que utilizamos como instrumento para essa mediação. Durante a produção do relatório, que foi bastante relevante para a gente também discutir, né? E para a gente também fazer o PDCA da gente, como moderadores, foi importante também. Então, assim, promoveu para nós, moderadores, esse PDCA, que a mediação não pode ser apenas uma coisa só sistemática, né? A gente tem que ser inclusiva, né? Igual o curso, né? Ela também, a nossa mediação, para esses cursistas também foi inclusiva e respeitando o ritmo de cada um, mas sempre eles sendo bastante solícitos, né, quanto às entregas das atividades.
Entre eles, foram utilizadas algumas fontes, tá? Que aí eu vou descrever para vocês e falar um pouco da experiência que a gente teve a cada fonte dessa que a gente utilizou, né, para mediar esses cursistas e fazer um resumo, né, para ser apresentado hoje para vocês. A primeira foi a planilha semanal de acompanhamento pelo Moodle, tá? Ela foi de extrema importância, né, para a gente poder socializar e planejar, né, como é que a gente iria acompanhar semanalmente esses cursistas. Então, dentro do Moodle, a gente conseguia visualizar esses cursistas a partir dessa perspectiva, a gente fazia essa, essa essa apresentação, né, para os mediadores. O mediador falava para o outro, né, e aí a gente fazia essa planilha semanal de acompanhamento, né, durante a semana. O procedimento de rescisão dos cursos, dos cursistas inativos. Esse também foi fundamental também para que a gente não perdesse tanto cursista. Então, durante a unidade 1, esse procedimento, né, de alguns cursistas que a gente achava que não ia voltar, e alguns que passaram mais de 3 dias sem entrar na plataforma e foram retirados da plataforma, a gente conseguiu, né, fazer essa reinserção, né, desses inativos, e eles voltaram, né, a participar e concluir a unidade. Fizemos também um relatório de busca ativa, né, onde foi essencial esse relatório de busca ativo, porque toda semana a gente se reunia, fazia um planejamento, então foi uma experiência também única, né, essa parte da busca ativa, principalmente por meios externos, porque além da busca ativa que nós fazíamos pelo Moodle, por mensageria, nós mandávamos também por e-mail, mas só foi efetivado mesmo quando a gente começou a criar um grupo de WhatsApp e também utilizar o privado desse cursista e também utilizamos até ligações para trazer esse cursista ao curso. A proposta da unidade 1 foi autoinstrucional, articulada a momentos formativos obrigatórios, tá? E aí, esses momentos formativos, eles nos ajudou muito, né, para nos capacitar. O que hoje nós temos vários certificados ao término da mediação, a gente vai ter vários certificados, né, de que a gente participou dessas formações. Então, para o currículo, né, como moderadora, vai ser essencial. E eu, como nunca tive outro tipo de tutoria, sempre tive vontade e nunca conseguia porque não tinha oportunidade, e essa oportunidade que apareceu está sendo única e está sendo perfeita, né? Porque além de aprender, né, eu estou conseguindo mediar, né, algo que eu achava que era difícil. O processo dessa mediação se iniciou, né, por mim, por Edivan e por Rosinei, né, que somos moderadores da turma 12, né, e que foi bastante proveitoso, né, porque durante os estudos dirigidos e a videotutoria, a gente também conseguia trazer esses cursistas para participar da videotutoria e também do estudo dirigido. Lembrar que a nossa videotutoria, ela é toda quarta-feira, tá? E o nosso estudo dirigido é na sexta.
tá? Então, a gente conseguiu trazer muito cursista para participar, né, desses momentos comigo e com os moderadores. E logo após do término da videotutoria e do estudo dirigido, nós conseguimos também continuar no Meet, né, para planejar, né, ou para discutir, né, alguns problemas com alguns cursistas, né? E esses problemas era cursista que fazia tempo que não acessava, cursista que fez um texto faltando os comentários, que fez o texto com menos de 300 palavras. Então, a gente conseguia discutir, organizar, e depois a gente fazia a buscativa desses cursistas, e aí trazia esse cursista, né, de forma que academicamente ele melhorava, né, e continuou, né, até o término da unidade. Então, nós, como mediador, nós orientava, motivava e facilitava, né, um pouco também da aprendizagem, acompanhando também esses cursistas. Isso de forma com que, durante o estudo dirigido, eles conseguiam, tirar as dúvidas, né, do material e acrescentar também para nós, moderadores, né, algumas problemáticas que foram resolvidas ao longo da, da semana. Inicialmente, quando utilizamos a buscativa por meio do WhatsApp e contato telefônico, nós percebemos que hoje os cursistas eles estão cada vez mais participativos. E academicamente eles tiveram um salto muito grande, né, nos seus textos, certo? Eles têm o cuidado de sempre escrever com no mínimo 300 palavras. Eles também têm o cuidado de colocar referência quando se usa, né? Incorporar também experiências da vida deles, no cotidiano, e conseguiam também interagir. Todo esse relato que eu estou falando nesse momento para vocês, que aconteceu durante a unidade 1, foram experiências que estão sendo acumuladas na minha vida, né? Tanto pessoal como profissional. Porque quando a gente fala de inclusão, ou quando a gente participa de um curso de capacitação, e mais como sendo mediadora, a gente tem que ir além daquilo que a gente acha que pode. Porque a maioria dos cursistas da nossa turma, eles são qualificados. Nós temos até doutores, né, e mestres em inclusão. Então, nossa turma, né, e nós mediadores temos o cuidado com isso, né, com o fazer, né, e o falar que possa ajudar, né, os nossos colegas. Dentro da apresentação desse relatório também, nós apresentamos dados qualitativos e quantitativos, tá? E dentro desses dados, os cursistas matriculados foram 96, os ativos até o final foram 56 e os que tiveram evasão por inatividade, 41. Esses evasão por inatividade, apenas 8 nunca conseguiram acessar a plataforma por problema de senha, não conseguiram acessar direito por conta de CPF errado, enfim. E os restantes foi porque não fizeram nenhuma participação ativa em nenhum dos fóruns. Mas, porém, tentamos, né, fazer a busca ativa, mas nenhum deles conseguiu voltar.
Lembrando que na unidade um foi organizada por temática, né? Onde foi falado os fundamentos históricos, os conceitos, legislação e público-alvo. Também nessa unidade conta com as atividades avaliativas do fórum, né? Em que cada temática de cada fórum foi importante para a construção e para a mediação, né, com os cursistas. Nessa unidade um a gente também teve muitas exigências, né, que foram essenciais para nos moldar, para nos trazer como verdadeiramente um mediador, né, desse curso, pois nos ofereceu reflexão, um diálogo, construção, né? A construção coletiva, que é o mais importante, né? Porque a gente nunca consegue aprender só, né? Promover, né, atividades e metodologias ativas para que os alunos possam entender melhor o conteúdo durante os estudos dirigidos, certo? A gente ter cuidado também durante a mediação, a gente perceber, né, eh, se esse aluno escreveu, se foi uma escrita pelo IA, né? Se esse aluno também fez a contribuição com os colegas e se realmente interagiu de forma eficaz. Além disso, um dos fóruns muito importante e para nós mediadores foi o fórum de apresentação pessoal. Lá podemos conhecer cada cursista, né? E ver a superação, né, e a forma com que cada um lidar, né, com a inclusão. Então, ao todo, né, nós tivemos um fórum de apresentação, tivemos um fórum de dúvida, né, onde poucos participaram, tivemos uns fórum avaliativo de 1 a 6, onde o fórum 1 foi falado sobre a breve história da educação especial, né, onde tivemos 225 interações de cursistas e moderadores. No Fórum 2 foi a temática Legislação e Direito das Pessoas com Deficiência, né, onde 211, né, cursistas interagiram junto com os moderadores, evidenciando o aprofundamento e também o acompanhamento desses cursistas. No Fórum 3, foi falado da terminologia e conceitos fundamentais, certo? Onde foram 187 interações entre cursistas e moderadores. No Fórum 4, foi falado das práticas pedagógicas inclusivas, né? Onde teve a interação de 174, né? Cursistas e moderadores também, tá? Nessa prática pedagógica inclusiva, né, o público-alvo foi a educação especial, o PAEE, né, e teve o propósito da estratégia pedagógica e reflexões metodológicas, né. Nesse formativo foram registrados apenas 174, acho que foi um dos mais baixos, né, foi esse fórum 4. No Fórum 5, a inclusão social e escolar foi a temática desse fórum, né? Onde participaram 178 cursistas e moderadores, né? No Fórum 6, foi falado da família e escola, lidando com as deficiências. Foram 173 interações, né? Entre moderadores e cursistas. Então, nós fizemos um gráfico, né? E participação desses cursistas em cada fórum, né, participado, e esse gráfico também vai ser apresentado no final da unidade 2 e da unidade 3, assim que a gente terminar esse curso.
Durante a sistematização, né, ele foi apresentado e teve algumas interações aqui bastante importantes, certo? Ao todo foram quase 200 cursistas, né, que participaram da sistematização. Na verdade, essas 200 foi em relação às dúvidas que eles tiveram, né, que eles nos procuraram no privado para falar, tá? Mas, na verdade, a sistematização foi apenas os cursistas, cada um fez o seu, né, que foi apresentado para o término da unidade 1, tá? E todos foram aprovados, tá, na sistematização. Eu queria fazer um ponto bem relevante, que é em relação à buscativa, né? A importância dela para a moderação e como mediadora, tá? Ela nos ajudou a identificar a ausência do cursista. Foi com a buscativa que eu consegui entender o retorno, de como fazer o retorno do curso e fazer com que esse cursista pudesse fazer suas atividades. Eu consegui entender também um pouco sobre o motivo da evasão de alguns cursistas. Foi na buscativa que eu consegui acolher, né, e trazer esse cursista para ele se tornar pertencente ao curso. Foi na buscativa também que eu consegui acompanhar e tirar dúvidas de muito cursista. Conseguimos também trazer esses cursistas que passavam mais de 3 ou 10 dias sem participar sem entrar lá no Moodle, na plataforma. Foi pela buscativa que também retornamos, fazendo com que esses cursistas participassem dos fóruns. E principalmente, né, foi na buscativa que conseguimos eliminar as barreiras de comunicação e a insegurança acadêmica, tá? Foi na buscativa que a gente conseguiu, né, fazer com que esse aluno eles pudessem ser capazes de construir seu texto de forma única e autoral, tá? Não que a gente fez nada para ele, mas como ele já só precisava de uma motivação, a gente conseguiu motivar esses cursistas para que eles tivessem mais segurança acadêmica. Para terminar, eu gostaria de falar que todo o processo da moderação na unidade 1, ele foi essencial, tá? Para o que eu sou hoje. Todo dia eu aprendo uma coisa nova com os cursistas, como mediadora. E esse engajamento com o cursista me fez ver que eu sou capaz, né, de estar onde eu estou, porque é eles que motivam. Às vezes a gente tenta motivar o cursista, mas pelo contrário, eles nos motivam. E isso foi colocado também no nosso relatório, certo? O feedback desses cursistas, né, que deram o feedback, né, que gostaram da mediação, que, que já estava quase desistindo, que voltou por causa da gente. Então, durante esse curso de capacitação, falar sobre a mediação da turma 12 não é falar só sobre mim, mas é falar também dos meus colegas que contribuíram para que isso aconteça. Teve muitos impactos, né?
em relação à mediação, né? Principalmente no início, porque tudo era novo, né? Pelo menos para mim, né? Que não tinha experiência, mas era novo em saber que os meus cursistas, eles sabiam muito além daquilo que a gente pensa que o cursista não sabe. Porque muitos dos nossos cursistas eles já trabalham mais de 20 anos em sala de AE, outros são professores que trabalham também com alunos, né, com deficiência, com alunos com TEA. Então, despertou, né, que o interesse de ser cada vez melhor, né? De buscar essa forma de interação de forma que acolhesse eles, independente do grau acadêmico que cada um tivesse. Eh, Então, para concluir, né, vou dizer que a mediação pedagógica ela possibilitou para mim, né, engajamento, participação, responsabilidade, atuação, e demonstrou que a gente pode conseguir, né, fazer, né, a mediação de forma em que acolha. Então, termino o meu relato de experiência dizendo que mediação também me fez entender também o que é inclusão. E que todos os dias a gente tem que incluir, né, os cursistas, independente se seja com deficiência ou sem deficiência. Um abraço e agradeço muito pela oportunidade.